Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula, ao nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o método dedutivo. O que é o método dedutivo? Nós vamos colocar exemplos que você entenda as etapas também desse método dedutivo. Então, o que é dedução em si, pessoal? Nós vamos trabalhando aqui nesse nosso contexto e nós precisamos entender o que é ele. O método dedutivo, ou a dedução em si, ele é um processo de raciocínio lógico, que parte de uma certeza para a interpretação de dados ou de fatos, ou seja, eu parto da causa para os efeitos. Esse é um ponto importante que nós estamos fazendo uma avaliação, que é diferente, por exemplo, do método indutivo, que eu parto da observação para uma generalização, ou de um unitário para uma pluralidade. Aqui na dedução, eu tenho uma estrutura que ele visa utilizar um método de raciocínio que tem como objetivo comprovar ou demonstrar uma teoria geral. Então esse é um ponto importante. Na lógica, então a questão quando se fala na dedução em si, serve para comprovar a validade de um argumento. Esse é um ponto importantíssimo no nosso método dedutivo em si. E aí eu tenho etapas desse método dedutivo, que é o seguinte: eu parto da formulação de um problema ou de uma visão de uma estrutura macro. Então eu tenho uma estrutura macro, por exemplo, teoria. Todo mamífero tem um coração. Então essa é a formulação de um problema, que é a parte mais de teoria. Parto para um segundo elemento, que é a formulação de uma hipótese e a verificação dessa hipótese, ou seja, da resposta prévia a essa minha formulação da hipótese, por meio de observação, de experimentação, de técnicas, de delineamentos, de procedimentos técnicos de pesquisa. Então eu vou ter uma hipótese: todos os cães são mamíferos. Se eu tenho que todo mamífero tem um coração, todos os cães são mamíferos, aí eu vou ter o quê? Que é a chamada particularização, por meio de teoria, de um enunciado, de uma lei, que eu vou dizer o seguinte: olha, observação, logo todos os cães têm coração. O que eu estou fazendo? Eu estou partindo de uma visão macro, que é uma formulação de um grande problema em si, e eu estou partindo para uma especificidade, que é o que se chama de particularização, ou seja, da teoria para uma observação. Esse é o ponto, é a grande estrutura que se coloca do método dedutivo. Esse é um ponto importante. Se você está fazendo, por exemplo, uma comparação com o método indutivo, aqui nós temos uma estrutura ao inverso, se nós pudermos pensar invertida em relação ao método indutivo, dedutivo e indutivo. E aí tem quais são as formas, ou se chamam de argumentos condicionais nessa parte de método dedutivo. O que nós temos aqui? Várias formas. Por exemplo, as mais comuns são: a primeira é que é o que se chama de modus ponens, que é a afirmação do antecedente, ou seja, a afirmação que vem antes, então que antecede aquilo que nós estamos fazendo, que é o que se chama de a primeira premissa, é um enunciado condicional, ou seja, é a chamada teoria em si, sendo que a segunda coloca o antecedente desse mesmo condicional. Então, para nós entendermos aqui, pelo menos ficar algo mais fácil de você entender o que você quer dizer. Se A, ou se um fato A, um fenômeno, então um fato B. Ora, sabemos que A, então B. Parece difícil de compreender isso, né? O que nós temos? Vamos imaginar um exemplo seguinte: se A, que é José tirar menos que 5, então B. Então, será reprovado. Vamos colocar aqui, letra A e letra B. Ora, sabemos que A, não é? Que José tirou menos que 5. O que nós vamos ter? Então, José será reprovado. Está aqui, ó, letra B. Essa é a estrutura da afirmação do antecedente. Se ele tirar, então eu tenho essa estrutura. Se, então. Então eu tenho essa estrutura aqui. Se, então. Esse é o ponto que eu posso colocar no chamado argumento condicional, nessa minha estrutura, a afirmação do antecedente, que é o meu se. Então, se A, então B. E aí sabemos que A, então aconteceu o B. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora nós temos o segundo, que é o chamado modus tollens, que é a negação do consequência.
do consequente. E o que nós temos? A primeira premissa é um condicional, sendo a segunda uma negação. Uma negação do consequente desse mesmo condicional. A diferença do primeiro para o anterior é somente a negação, o não. Se P, então que, ora, sabemos que, não que, então não P. Olha só, se a água ferver, que é o nosso P, então a temperatura é de 100 graus Celsius, que é o Q. Então, o que? Ora, sabemos que a temperatura não chegou a 100 graus. Letra Q. Então, a água não ferveu. Então, não P. Essa é a nossa estrutura do modus tollens, que é a negação desse nosso consequente. Então, a temperatura não chegou. Essa é a nossa estrutura. A água não ferveu. Isso que nós precisamos entender quando nós estamos colocando essa estrutura de argumento condicional nesse nosso ponto. E aí nós temos um ponto que é o que se chama de especificidade, ou as características desse nosso método dedutivo, que é pelo menos 3 pontos. O método, ele serve justamente para explicar, para trabalhar, para dialogar alguns fenômenos. Quais são eles? Por exemplo, explicar é relacionar casos particulares. Explicar é relacionar casos particulares a princípios gerais. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, a explicação está na conexão entre as premissas e conclusão. E um terceiro e último ponto, dizer que uma teoria explica as leis é mais do que a mera dedução lógica. Então, nós precisamos entender essas estruturas, que chamamos de especificidade do método dedutivo. E aí tem, por último, para nós fecharmos aqui, que são as chamadas críticas ao método dedutivo. O que quer dizer isso? Por exemplo, 3 casos aqui, ó. Fornecer premissas das quais um acontecimento pode ser deduzido talvez não seja suficiente. Ou seja, olha, talvez vai ser isso, talvez não vai ser. Eu partindo de uma teoria, de uma grande lei, talvez não vá chegar na especificidade que eu estou propondo naquele caso. É preciso que compreendamos por que as premissas são verdadeiras. Esse é o primeiro ponto, é uma primeira crítica ao método dedutivo. Uma segunda crítica é a chamada dedutibilidade. Não só não é condição suficiente de explicação, mas também não é condição necessária, ou seja, não é nem suficiente nem necessária, pois muitas são as explicações que não têm qualquer lei como premissa. Não existe uma lei para aquilo, simplesmente o fato, o fenômeno ocorre nesse formato. Então, essa é uma estrutura. Ele não é dedutível, eu não consigo deduzir essa estrutura. Ela não é nem suficiente para aquela questão, nem uma condição necessária, não é necessária nem suficiente. E um terceiro é o chamado paradoxo de Hempel. O que é o paradoxo? Ele diz o seguinte: todos os F são G. É logicamente equivalente a dizer todos os não F são não G. Olha só, geralmente é inviável verificar a todos não F são não G. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Por exemplo, todo carro novo cinza confirma que os corvos são pretos. É um absurdo isso. Não tem absolutamente nada essa estrutura. Então, o paradoxo de Hempel quer dizer justamente isso, que é inviável verificar se todos os não F são não G. Todo carro novo não cinza confirma que os corvos não são pretos. Bom, tem que fazer uma avaliação, que é o paradoxo de Hempel, quando se coloca na crítica ao método indutivo. Então, pelo menos para você ter essa estrutura quando você está trabalhando na questão de partir de uma lei, de uma grande generalização para um caso unitário em si. Então, espero que você tenha entendido essa estrutura do método dedutivo. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, meu amigo.